Já deu? Já deu. Então tá, esse é um ventilador mecânico, né, utilizado na UTI para ventilação dos pacientes. Quem que é indicado o paciente entrar em ventilação mecânica? Então, um paciente que está sedado, que necessita, né, receber uma via aérea artificial, precisa ter a respiração artificial, porque ele não consegue por uma sedação, por uma anestesia ou até mesmo por um trauma. Então, esse tipo de paciente, eles entram na ventilação mecânica. Ou são entubados ou são traqueostomizados e entram em ventilação mecânica. Esse é um ventilador Servo-S. Então, o que a gente observa sempre primeiro no ventilador mecânico, quando a gente vai ventilar um paciente, em que modalidade que ele vai ser ventilado. Então, dentro do paciente que está totalmente sedado, que não tem nenhum drive respiratório, ele vai entrar no modo controlado. Dentro do modo controlado, a gente pode estar ventilando ou a pressão controlada ou o volume controlado. Então, isso aqui ele está em pressão controlada, como vocês podem ver. Aqui a gente pode também estar ajeitando os outros modos ventilatórios. Então, nós temos volume controlado, pressão controlada, a gente tem a pressão de suporte, ou então a ventilação mandatória intermitente sincronizada, ou com volume controlado ou com pressão controlada. Temos ainda com pressão assistida. Então, esses são os modos ventilatórios. Os mais utilizados, pressão controlada e pressão de suporte, são os que a gente mais utiliza. Vez ou outra, a gente também usa a ventilação mandatória intermitente sincronizada. Dentro dos parâmetros, depois de ser escolhido o modo ventilatório indicado para o teu paciente, a gente vai ajustar os parâmetros ventilatórios. Quais são? Pressão controlada. Então, a pressão controlada eu vou ajustar de acordo com o volume do paciente. Hoje, o terceiro consenso de ventilação mecânica, ele preconiza que seja ventilado de 6 a 8 ml por quilo de peso. Peso ideal, a gente vê mais ou menos quanto é que o paciente pesa e calcula entre 6 e 8 ml por quilo. Então, isso aqui é que vai fazer o volume corrente. É claro que depois a gente vai ajustar isso de acordo com gasometria, com nível de PCO2. Então, ajustado a pressão controlada, nesse caso, nessa paciente, está usando 14. Observe que está fazendo um volume super bom, para ela é um volume adequado, entre 500 e 550 ml. Depois nós temos o que? A frequência respiratória. Aqui ela está fazendo uma frequência respiratória de 16, É claro que vai ser ajustada também de acordo com o nível de PCO2. Às vezes o paciente está com a PCO2 muito alta, está fazendo um volume bom, então muitas vezes eu tenho que ajustar a frequência respiratória, hiperventilar para poder lavar um pouco de CO2. A gasometria dessa paciente está boa, então ela está com a frequência respiratória dentro do limite normal. Aqui nós temos a pressão expiratória positiva final, que é aquela pressão que fica dentro do meu alvéolo após uma expiração. Então, é ela quem garante o volume residual dentro do alvéolo, ela não deixa o alvéolo fechar. Quanto maior a PIP, maior o tamanho do meu alvéolo. Então, quanto mais eu aumento a PIP, mais eu melhoro o intercâmbio gasoso. Se eu tenho uma telectasia, eu consigo reverter uma telectasia ou mesmo prevenir, Então, quanto maior a PIP, maior o alvéolo, maior a maior a área de troca gasosa, melhor o intercâmbio gasoso. A fração inspirada de oxigênio, 60%, tá? 60% nessa paciente. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou incrementar a minha fração inspirada de oxigênio. No ventilador mecânico, ele pode ir até 100%. Tá? Em ar ambiente, a gente respira quanto? 21%. Então, a fração eu posso ir até 100%, mas o que se preconiza é que ela esteja abaixo de 60%. Quanto mais a fração inspirada de oxigênio for mais alta, mais lesão no meu pulmão ela pode causar. Quanto mais oxigênio dentro do pulmão, mais radical livre libera no pulmão, mais fibrose vai criando, mais oxigênio vai requerer. Então, geralmente a gente preconiza o quê? Que seja ventilado com FO2 de 50% para baixo. Nesse caso aqui está 60%, foi uma paciente que chegou de um procedimento, então a gente admitiu com a fração inspirada de oxigênio mais alta, mas logo a gente já vai diminuindo. Esses dois parâmetros aqui a gente tem que ser observados o quê? Observar então a saturação de oxigênio, a PaO2 numa gasometria,
para a gente poder estar mexendo nisso aqui. Isso aqui são parâmetros de oxigenação, enquanto esses aqui são parâmetros de ventilação. Então, toda vez que eu quiser alterar a PCO2 do meu paciente, eu mexo nos parâmetros de ventilação. E toda vez que eu quiser alterar a PO2 do paciente, eu mexo nos parâmetros de oxigenação, que são esses dois aqui. Aqui eu tenho a monitoração, né? A pressão de pico, que é a pressão, as pressões que estão dentro do meu sistema respiratório, que nada mais é do que a soma da minha pressão controlada com a minha PIP, tá? Aqui eu tenho o volume corrente inspirado, volume corrente expirado, frequência respiratória, né? Tá 16, de acordo com o programado, então quer dizer que ela o quê? Não tá fazendo nada, que tá bem sedada. Aqui a relação ins para ex, né? Uma de inspiração para 2 de expiração. Então, esses aqui são os parâmetros. Esse aqui é um ventilador mecânico.